Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Whistle Stop. Em Whistle Stop, os jogadores buscam atravessar a plataforma continental dos Estados Unidos, na marcha para o oeste, buscando construir rotas, carregando valiosas cargas e entregando mercadorias para as cidades da expansão. Invista em outras companhias, expanda a malha ferroviária e se torne o empreendedor mais famoso em Whistle Stop. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 4 jogadores. Comece montando o mapa no centro da mesa, observando a conexão correta de cada peça. Posicione uma ficha de apito e 2 fichas de carvão por jogador nos espaços apropriados indicados no trilho de turno. Faça uma oferta comum com as fichas de apito e carvão restantes, além das fichas de ouro, embaralhadas e viradas para baixo, e os cubos de recursos, separados por cor. Separe as fichas de ações por cor e forme uma pilha para cada, posicionando a ação de número 6 no fundo e a de número 1 no topo. Embaralhe as peças de melhoria e revele 2 a mais que o número de jogadores. Retorne o restante para a caixa. Elas não serão utilizadas nesta partida. Separe as peças hexagonais por tipo. Observe que 10 dessas possuem a parte de trás mais escura. Embaralhe essas peças e posicione 8 na fileira próxima do trilho de turno. Retorne o restante para a caixa. Elas não serão utilizadas nesta partida. Dentre as peças especiais, escolha um depósito de carvão, um posto comercial, 2 peças aleatórias de cidade, uma outra peça especial aleatória, que não seja depósito de carvão, posto comercial ou cidade, e 3 peças de trilho simples aleatórias. As embaralhe e crie uma coluna com elas na 4ª coluna da direita para a esquerda. Crie uma coluna de 7 peças na primeira coluna da direita para a esquerda e uma peça cada no topo e abaixo na segunda coluna. Note que os caminhos formados por essas peças não podem formar uma única rota que retorne para outra parada. Embaralhe todas as peças hexagonais restantes e crie uma pilha. Deixe-a próxima do tabuleiro. Revele as 3 primeiras peças e crie uma oferta próxima da pilha. Cada jogador recebe uma ficha de apito e 3 peças hexagonais aleatórias. Caso um jogador não receba nenhuma peça apresentando uma parada, um círculo com um cubo dentro ou uma das peças especiais, ele deve descartar uma de suas peças e receber uma nova, até que uma peça seja revelada desta maneira. Os jogadores selecionam para si uma cor e recebem um tabuleiro pessoal e 4 trens em uma partida com 4 jogadores. Aleatoriamente, selecione um jogador para ser o primeiro. Ele recebe 2 fichas de carvões, assim como o segundo jogador. O terceiro e quarto recebem 3 fichas de carvão cada.
Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Whistle Stop. Vamos às regras. Em Whistle Stop, os jogadores irão alternar entre si, realizando ações cada um. Ao início de cada rodada, o primeiro jogador irá distribuir os recursos indicados no trilho de turno. O jogo termina quando um dos critérios finais de jogo for atingido. Em sua rodada, um jogador pode realizar uma, as duas ou nenhuma das ações disponíveis, sendo elas: gastar fichas para movimentar trens, gastar recursos para ganhar até 2 melhorias. Para o início da partida, o jogador à direita do jogador inicial, e cada jogador em sentido anti-horário, deve selecionar uma parada e posicionar um de seus trens até que todos tenham posicionado todos os seus 4 trens. Cada parada pode conter, no máximo, um trem. Vejamos as ações em detalhes. Movimentar trens. Cada jogador pode gastar até 4 de suas fichas de apito ou carvão para movimentar os seus trens. Posicione a peça selecionada no espaço numerado de menor valor em seu tabuleiro pessoal. Isso ajuda a controlar quantas e quais ações os jogadores realizaram nesta rodada. Dependendo da peça utilizada, o trem do jogador pode se movimentar de maneira diferente. Carvão. Caso o jogador gaste uma ficha de carvão, seu trem pode se movimentar em um trilho. O trem se movimenta até encontrar uma parada. Note que, ao utilizar um carvão, o jogador não pode finalizar o seu movimento em uma coluna que se encontre à direita do espaço onde o trem iniciou o seu movimento. Ele pode, entretanto, movimentar-se por uma coluna à direita. O trem pode passar, mas nunca parar, por uma parada que contenha um trem do mesmo jogador, mas nunca um trem de outro jogador. Um trem deve parar obrigatoriamente caso atinja uma parada especial. Caso o trilho termine antes de uma parada, o jogador pode posicionar uma de suas peças hexagonais ao tabuleiro para continuar o trilho. O jogador pode jogar todas as suas peças até que o trem atinja sua parada. Caso o trem atinja uma peça final, remova o trem do tabuleiro e o posicione em um espaço à escolha do jogador no trilho de recursos. O jogador recebe imediatamente os recursos indicados, com o ponto de interrogação representando qualquer recurso do jogo, e seu trem permanece naquele local até o final da partida. Apito. Caso o jogador gaste uma ficha de apito, seu trem pode se movimentar e atravessar até 2 paradas, podendo terminar o seu movimento em uma peça à direita do local onde iniciou. Caso o jogador utilize um apito para pular a peça final ou qualquer outra estação, ele ignora os efeitos daquela peça. Sempre que um jogador finalizar o seu movimento em uma parada, independente da ficha que tenha utilizado, ele coleta recursos ou executa ações de acordo com o tipo de peça visitada. Note que, ao pular uma parada utilizando uma ficha de apito, o jogador não coleta nenhum recurso ou realiza qualquer tipo de ação daquela parada. Embora apenas um trem possa ocupar uma parada pequena, qualquer número de trens pode se encontrar em uma peça de parada especial. Ao final do turno de um jogador, caso ele tenha utilizado alguma peça hexagonal, ele deve repor a sua mão comprando uma das peças abertas na oferta ou, aleatoriamente, no topo da pilha. Compre uma peça de cada vez e reponha peças compradas apenas após o jogador ter preenchido completamente a sua mão. Vejamos as peças hexagonais em detalhes. Peças hexagonais. Parada de recurso. O jogador coleta um cubo da cor indicada e adiciona em um dos espaços de recursos disponíveis em seu tabuleiro pessoal. Parada de cidade. O jogador deve entregar os cubos de recursos demonstrados na parte de cima da peça.
avance a quantidade de pontos de fama indicada, caso ele possua todos os cubos demonstrados. Além disso, o jogador coleta a ficha de ação do topo da pilha da companhia indicada pela peça de cidade. Caso o jogador não possua todos os recursos para entregar, ele perde a quantidade de pontos indicada na parte inferior da peça. Além disso, ele não coleta uma ficha de ação. Um jogador pode visitar múltiplas vezes uma mesma cidade, com outros ou o mesmo trem. Parada final. O jogador deve entregar os cubos indicados no topo da peça. Avance a quantidade de pontos de fama indicada, caso ele possua todos os cubos demonstrados. Caso não possua os cubos indicados, o jogador perde os pontos de fama indicados na parte inferior da peça. Note que algumas peças de parada final lidam com a quantidade de ações que os jogadores possuem. Posto de comércio. Um jogador pode realizar até 2 trocas dentre as seguintes opções: um recurso comum por qualquer recurso comum, ou por uma ficha de apito, ou por 2 fichas de carvão, um recurso raro por quaisquer 2 recursos comuns, ou qualquer um outro recurso raro. Paradas de depósito de carvão. O jogador recebe 2 fichas de carvão. Parada de armazém geral. O jogador recebe um recurso à sua escolha. Parada de minas de ouro. O jogador recebe uma ficha aleatória de ouro. Ele deve mantê-la secreta dos outros jogadores e valerá uma quantidade de 3 a 5 pontos ao final do jogo. Parada de fábrica de apitos. O jogador recebe uma ficha de apito. Parada de mercado de ações. O jogador recebe 3 ou 4 pontos de fama para cada ação de companhia que possua. Em seguida, ele deve remover uma de suas ações do jogo. Melhorias. A segunda ação que um jogador pode realizar em seu turno é a compra de melhorias. O jogador pode comprar qualquer melhoria em jogo. Para isso, ele deve pagar a quantidade de cubos indicada na parte de cima da peça de melhoria. Caso a melhoria desejada esteja no tabuleiro de outro jogador, entregue a ele um cubo raro e colete a peça. Um jogador pode gastar uma ficha de carvão para ativar a habilidade de sua melhoria. Algumas melhorias possuem habilidades passivas, que ocorrem apenas sob certas condições. Consulte as páginas 6 e 7 para mais informações acerca de cada uma das melhorias. Note que apitos podem ser utilizados para substituir carvões para a ativação das ações das melhorias. Outras regras. Vejamos agora algumas das regras que deixamos de lado ao longo da explicação. Cubos de recursos. Existem 2 tipos de cubos de recursos no jogo: os raros, aço, gado e uísque, respectivamente azul, vermelho e verde, e comuns, madeira, algodão e cascalho, respectivamente marrom, branco e cinza. Sempre que um jogador utilizar estes cubos, para qualquer razão que seja, ele deve colocá-los nos espaços numerados de 1 a 4 em seu tabuleiro pessoal. Isso significa que um jogador pode gastar até, no máximo, 4 cubos em seu turno. Caso o jogador não possua nenhum movimento possível, ou não queira realizar nenhuma, o jogador abre mão de se movimentar e coleta uma ficha de apito. Fim do jogo. A partida termina ao final da última rodada no trilho de rodadas, ou na rodada durante a qual um jogador retirou seu último trem do tabuleiro. Agora, cada jogador recebe pontos pelos seguintes critérios. Para cada companhia ferroviária, o jogador com mais ações recebe 15 pontos de fama. Em caso de empate, o jogador que possuir a ação de menor número é considerado o que mais ações possui. Os jogadores recebem pontos para quaisquer melhorias que possuam ao final do jogo,
os pontos de fama indicados em cada uma das fichas de ouro que possuam, 1 ponto de fama para cada recurso comum não utilizado ao final do jogo, 3 pontos de fama para cada recurso raro não utilizado ao final do jogo, e 1 ponto de fama para cada ficha não utilizada ao final do jogo. O jogador que obtiver a maior quantidade de pontos de fama é considerado o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Whistle Stop, por Scott Caputo. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!